Oi pessoal, sejam bem-vindos. Estamos no ar com mais um episódio da nossa série especial Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série nasceu do nosso desejo de contar histórias que marcaram e continuam marcando a trajetória do Ceia. São histórias reais, emocionantes, cheias de afeto, aprendizados, recomeços e, acima de tudo, muita gratidão. A cada episódio, uma pessoa querida compartilha suas memórias, experiências e o que essa casa representa na sua vida. A gente acredita que, ao ouvir essas histórias, conseguimos sentir um pouquinho da essência do Ceia. Essa casa que tanto nos acolhe, nos transforma e nos inspira a continuar caminhando. Hoje, teremos a alegria de ouvir a Nilma Cunha, uma amiga muito querida que chegou ao Ceia num momento muito especial da sua vida e que, desde então, vem construindo uma trajetória de aprendizado, serviço e afeto. Nilma, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Que bom. Então vamos começar conhecendo um pouquinho da sua trajetória e como você chegou aqui, né? Conta pra gente como foi que o Ceia apareceu na sua vida. Eu fui católica a minha vida inteira e eu sempre tive muita curiosidade com a doutrina espírita. Assim. Sempre foi... Eu tinha questionamentos que eu fazia na minha vida, coisas que eu realmente não conseguia entender. Cheguei a frequentar um centro no início da década de 90, por ali. Frequentei durante uns 2, 3 anos, só assistindo palestras. Não estudava, não tinha nada, mas... E eu gostava realmente. E tinha uma questão assim, de questões de religiões mesmo, né? De religiões diversas assim na minha casa. Então eu frequentei durante esses 2, 3 anos. Ninguém sabia que eu frequentava o centro espírita, porque infelizmente as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada assim, da doutrina. E aí eu acabei cansando um pouco de ficar mentindo que vou para um lugar, vou para o outro, enfim. Aí eu acabei desistindo e aí segui minha vida. E aí quando foi em 2010, em dezembro de 2010, meu pai ficou doente. Meu pai teve um câncer de laringe e teve que tirar a laringe toda e ele ficou internado ali no INCA. E aí nessa época, eu lembro que a gente passou inclusive um Natal, ele fez a cirurgia no dia 18 de dezembro, aí no dia 24 de dezembro eu tinha ido visitar ele e ele tinha recebido alta pro quarto. E eu acabei ficando lá, passamos a noite de Natal, e eu lembro que um amigo meu me ligou, ele não sabia que eu estava no hospital, e aí ele ligou e aí eu contei pra ele, né, e ele falou, faz o seguinte, quando der meia-noite, ele era espírita, ele frequentava o Frei Luiz, quando der meia-noite, faz uma prece e dá um beijo no seu pai. E a partir daí, disso que ele falou, eu comecei a sentir essa necessidade de voltar para o espiritismo, né? Porque eu tinha em mim porque foram momentos muito difíceis, foram quase 5 anos, muito difíceis. Eu fiquei cuidando do meu pai em casa, e eu sabia que se eu tivesse dentro da doutrina, ainda que só assistindo palestras, aquilo ia ser bom para mim, ia ser bom para ele, porque uma pessoa quando fica doente, acaba que todo mundo que está ali em volta acaba ficando também. E aí a Mara da Venda, que frequenta aqui o Ceia já há muito tempo, a gente estudou juntas no ginásio nível ensino fundamental hoje, né? E aí a gente tinha um encontro, assim, que a gente tem até hoje, de encontro de turma, e eu sabia que ela era espírita, né? E aí eu fiquei amadurecendo aquela ideia, eu preciso voltar, mas aí eu não tinha tempo. Sabe aquelas duas vozes que falam assim, não, vai porque vai te ajudar, mas outro, não, porque não dá. E aí, enfim, eu acabei não vindo nessa época, embora eu estivesse alimentando isso. E aí, quando meu pai desencarnou em 2015, aí quando foi em 2016, eu falei, não, eu preciso voltar, eu quero voltar, eu preciso mergulhar um pouco mais nisso e entender melhor. Aí eu liguei para a Mara, e a Mara não só... Eu falei, Mara, qual é o endereço do centro que você frequenta? Aí ela, além de me dar o endereço, ela mandou para mim uma programação das palestras, né? Aí eu assim, peguei lá numa quinta-feira, eu vim numa quinta-feira, botei os pés aqui no dia 24 de agosto de 2016, pela primeira vez. Nossa, você ainda lembra o dia, o mês e o ano. O mês e o ano, e não sai mais. E você se lembra como você se sentiu nas primeiras vezes que entrou aqui no Ceia? A primeira vez que eu entrei aqui, que eu sentei ali no Salão Francisco para assistir uma palestra, eu tive a sensação de que eu já vivia aqui a vida inteira. E eu não consegui mais sair. Eu vinha realmente toda semana assistir a palestra, toda semana, e eu me sentia bem. É como se, sei lá, como se eu já conhecesse o Ceia, não sei explicar muito bem isso não. Mas... A gente sabe que, com o tempo,
o CEA vai deixando de ser só um lugar que a gente frequenta, né? Sim. E começa a ocupar um espaço mais profundo dentro de nós. Então agora eu queria te ouvir sobre essa caminhada que veio depois da sua chegada aqui, depois de assistir algumas palestras, depois de começar a sentir esse pertencimento, né? Esse estar aqui. Então, em que momento que você sentiu vontade de começar a estudar? Como é que foi essa transição? Eu comecei a estudar, na verdade, muito rápido. Acho que 3 meses depois, nas reuniões, era até a Arisa, que era uma reunião no dia da manhã, né, de quinta-feira. E aí ela sempre falava, já não tinha mais o estudo, já tinha fechado, mas tinha o ciclo de palestra. Ela sempre falava, o ciclo de palestras, para começar a estudar, que é a mesma coisa que a palestra, só que você pode perguntar, mas que eu ouvi aquilo, mas... Aí quando chegou mais ou menos em novembro, que começou a inscrição para o estudo mesmo, né, para o Livro dos Espíritos, aí ela, né, continuava falando, anunciando. Aí teve um dia, isso foi até engraçado, aí teve um dia que eu desci para ir embora, eu passei no banheiro, aí entrou uma moça no banheiro e falou, você estuda? Eu falei, não estudo ainda. Ela, porque... Eu acho que ela nem frequenta mais você, nunca mais ouvi 2 vezes só. Porque agora eu não quero outra vida, eu estudo, a minha mãe desencarnou, era só eu e ela, eu estudava, agora eu estou trabalhando, não quero outra vida. Ela falou isso, fui embora para casa. Aí, na semana seguinte, quando eu desci, passei no banheiro de novo, encontrei de novo com ela. Ela falou, já fez a inscrição para estudar? Eu falei, não. Aí eu lembro que eu desci, aí eu desci para ir embora, aí saí do portão, quando eu cheguei na esquina, assim, eu falei, vou voltar. Eu voltei, entrei no DIS, fiz a inscrição. Aí em janeiro já comecei a estudar. 3 meses que eu comecei a frequentar, 4 meses já comecei a estudar. Então, logo que virou um ano, você já estava matriculada. A gente vê, né, como é que é importante as entrevistas aqui, elas vão trazendo, às vezes, uma palavra, um acolhimento de uma pessoa específica ali, né? Que foi um instrumento naquele momento. Não tenho dúvida disso. De que forma esses estudos, né, o estudo do centro, começou a te ajudar pessoalmente, assim, na vida? Como eu falei aquela hora, né? Eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre tinha Jesus tão distante de mim, porque para mim era uma coisa, sabe, muito oposta. Inclusive, na época que meu pai ficou doente, dentro do INCA, passei muito tempo com ele ali dentro, você vê muita coisa ali dentro, principalmente com criança, né? Na ala de criança assim, doente. E aí você fica pensando, gente, tem coisa muito injusta nesse mundo, né? E tinha umas coisas da minha vida também que aconteciam, que não conseguia entender. Né? A gente acha, né, quando a gente não conhece a doutrina, que a gente faz tudo muito certinho, né? Não faço nada demais, tento, estudo, busco, mas nada acontece, as coisas, né? E aí o estudo, ele te dá essa doutrina maravilhosa por isso, porque você passa a estudar, você começa a compreender, né, as coisas do jeito que elas são. É obviamente que a gente não tem que cruzar os braços e aceitar. Sim. Mas a gente compreende, né, a caminhada que a gente tem, as dificuldades hoje eu vejo que as dificuldades que a gente tem é o caminho que a gente tem para seguir por algum motivo, né, de alguma forma. Então estudar para mim é fundamental. E a gente precisa realmente colocar aqui a importância do estudo, né? Sim. Porque você está trazendo que tinha muitas dúvidas, então a oportunidade de trazer essas dúvidas, de dividir, né, com o grupo que você está ali. E com certeza as mudanças internas elas começaram a surgir. E aí quando você olha para a sua trajetória, o que mais te emociona e te surpreende? Essa trajetória aí mesmo de vir assistir às palestras e depois começar a frequentar o estudo. A surpresa vem do próprio comportamento mesmo, né, da pessoa. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha um pavio assim, um pouco curto. E aí a gente percebe que... Porque assim, a gente começa a entender que a gente não tem que cobrar muito do outro, sabe? E às vezes eu cobrava isso do outro por não entender determinadas coisas que aconteciam, eu achava que estava todo mundo errado, sabe? E aí, essa caminhada que a gente tem, que a gente vem, principalmente por conta dos estudos, elas vão fazendo com que a gente tenha um pouco mais de consciência e de consideração com tudo que está à nossa volta, né? A caminhada ela é muito devagar. É por isso que eu falo que na época que meu pai ficou doente, se eu tivesse realmente voltado, como, né, eu acho que eu estava sendo intuída até que ia atravessar melhor o momento, que teria sido melhor para mim e para ele, porque a gente vacila muito, a gente se cansa, a gente, né? E aí a gente às vezes fala coisas que não é para falar, então hoje a gente dosa, eu acho que eu doso um pouco mais.
eu tenho um pouco mais dessa compreensão de que nem toda a gente fala, né? Porque nem toda a gente sabe, né? Sim. Eu acho que é meio isso. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, não tenho a menor dúvida disso. O conhecimento, né, o estudo, ele traz isso. A gente não sabe tudo, mas um pouquinho mais que a gente descobre, que a gente estuda, que isso vai transformando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Além de estudar, você começou a trabalhar, a colocar a mão na massa mesmo. E quem trabalha na casa sabe que o serviço é também uma forma de cura e crescimento, né? Então vamos falar um pouquinho do trabalho. Como foi que você começou a trabalhar no CEA? Eu comecei a trabalhar em 2019. Eu fiz o curso do DAPS. Não era nem para trabalhar, não. É porque assim, eu tinha curiosidade mesmo de conhecer como é que era a dinâmica, né? Do trabalho na casa, esse trabalho social, principalmente. E aí eu resolvi fazer o curso do DAPS, né? Abri o curso para fazer. Só que nesse meio tempo, eu estava desempregada, né? Que eu fiquei muito tempo em casa, parada. E aí eu tinha feito o concurso para o IBGE, que era temporário, eu acabei sendo chamada para trabalhar durante 3 anos. Em 2019, eu falei, não vou nem mais fazer. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, acho que eu nem vou fazer mais. Eu falei assim, vou fazer. Aí acabei fazendo o curso. E aí logo assim que eu fiz o curso, aí veio, né, o convite lá para trabalhar. Eu falei assim, vou trabalhar, vai ter que ser num sábado agora, né? Porque eu estou trabalhando. Aí eu fui trabalhar na reciclagem de calçados. Eu tinha uma ideia completamente diferente porque chega doação, a gente pega a doação e leva. Não, o cuidado que as pessoas têm de receber aquilo, de olhar se aquilo realmente vai ser importante para as pessoas, para as assistidas, né, para as crianças, para os jovens. E eu fiquei assim encantada com o trabalho. Aí eu comecei a trabalhar assim. Comecei em 2019, trabalhando no sábado, fazendo reciclagem de roupas e de calçados. E aí, como é que foi esse caminhar aí? Reciclagem e aí depois? Então, aí eu trabalhei na reciclagem, aí quando foi em 2020, aí veio a pandemia, aí fechou, né, quer dizer, o centro não fechou, mas aquela primeira semana, né, foi meio complicada, e aí, isso aí que foi interessante, que eu comecei a sentir muita falta, eu não fiquei muito tempo, eu fiquei 3 ou 4 meses afastada do CEA, mas eu tinha muita vontade de voltar, só que lá em casa sou eu e minha mãe, e aí eu tinha muito medo. Realmente, eu não tinha medo de pegar a Covid ou de ficar doente, mas eu tinha muito medo de pegar e, de repente, passar para ela. Naquela época, os idosos e pessoas com comorbidade estavam realmente, né, desencarnando, então eu tinha muito esse medo. Então, eu tinha uma vontade de voltar, mas eu sabia que a reciclagem estava com pouca gente, né, com todos os cuidados. Aí teve um dia que eu tinha vindo aqui em Irajá no laboratório fazer um exame de sangue. Aí eu falei, vou lá no CEA. Aí eu entrei, é absurdo, né, que a gente vê no sábado de manhã um silêncio assim, falei, gente, difícil, silencioso sábado de manhã. Eu falei, gente, que coisa triste, né, eu vim entrando, aí a Maísa estava sentada ali naquela portinha ali do lado do consultório, aí eu parei, aí quando eu cheguei para falar com ela, ela falou, puxa, Nilma, eu lembrei de você hoje. Eu falei, você é? Eu lembrei que você ficava ali naquela sala e você era tão útil ali naquela sala. Quando ela falou isso, foi um negócio assim que, sabe, deu uma... Aí eu peguei e expliquei pra ela, porque ela falou, se você quiser voltar, a gente tá com todos os cuidados e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pra casa e depois eu mandei uma mensagem pra ela, mas eu vou voltar. Eu voltei na semana seguinte. Porque eu achei tão importante aquilo que ela falou, eu não tinha noção disso. Realmente eu não tinha. Pra mim, eu chegava ali, fazia a roupa, dobrava, botava... Mas aquela coisa da utilidade, de você realmente ser útil em alguma coisa, de você... Aquilo soa tão grande em mim, que eu não pensei 2 vezes, aí eu voltei. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer... eu recebi convite para falar para as assistidas, para trabalhar no projeto que era na época. E eu fui convidada pela Regina Luna, para fazer uma palestra para as mães. E aí, um pouco tempo depois, a Maísa me convidou para entrar, eu só tinha feito a palestra, ela me convidou para entrar para o grupo, né, que ficavam com as mães, e aí foi mudando os projetos, eu fui ficando. Isso na área social, né, mas também tem a questão do estudo, né, de estar ali à frente do ciclo de palestras. Aí também veio o ciclo de palestras depois, eu fui convidada para ficar à frente do ciclo de palestras, e outras coisas, assim, livraria, algumas coisas que a gente vai ficando. E esse ano, o Antônio me convidou para facilitar um livro, que eu também achei... Falei, tem certeza? Eu falei, mas tenho, Nilma, vai por mim. Aí eu estou facilitando o livro nos bastidores e
Realmente eu não imaginava que... Mas está sendo muito bom, uma experiência muito boa. Bom, você se imaginava em tantas frentes de trabalho? Nunca me imaginei. E uma coisa também que eu nunca imaginei, porque assim, nem na escola, até às vezes eu tinha umas perguntas para fazer, mas ficava sem graça de me perguntar, de falar em público, é uma coisa que nunca na minha vida eu imaginei. E fazer palestra também foi uma coisa, depois, né? Fazer palestra não, eu não faço palestra, né? A gente conversa ali. É uma coisa que realmente eu não imaginava. E a palestra também, eu aceitei a fazer a palestra pública, eu acho que é legal falar isso. Aí eu recebi um convite para fazer uma palestra pública. Eu já tinha falado para as mães, já tinha falado um ciclo de palestras, né, que é uma coisa menor. Aí aí 2 pessoas me convidaram assim, eu falei, gente, eu acho que não. Eu acho que falar em público assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande na minha cabeça. Não que não seja, realmente é. E aí um dia eu estava sentada ali no pátio, aí a Margarete Fernandes estava sentada com ela, eu comentei com ela, 2 pessoas me convidaram para fazer palestra, mas eu acho que não. Aí ela virou e falou assim, Nilma, ela falou, você se expressa bem. E tem muita gente que senta naquela cadeira que precisa ouvir o que você tem para falar. Nossa. Aí eu fiquei olhando para ela assim, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, foi a partir daí que eu aceitei a começar a fazer, né, palestras. E também outra coisa que me surpreendeu muito, impressionante. Parece que esse trabalho voluntário, ele tem um impacto aí na autoestima, na confiança, né? Tem, exatamente. Coisa que a gente não imagina, né? Eu não me achava realmente capaz de falar. Não que eu seja, né? Mas... E aí quando você vê, você faz uma palestra, você termina. Aí alguém sobe ali e vem e fala... Gente, isso é uma coisa impressionante, assim. Todos nós temos muito para contribuir, né? A gente precisa acreditar eu nisso. não imaginava, jamais imaginava, sinceramente. Em meio às funções aí que você realiza hoje, ou que você já realizou, né? Tem alguma que toca você de forma especial? Tem, com as assistidas, com as famílias assistidas. Eu acho que a gente aprende muito, não tem a menor dúvida disso, você sabe, né? São histórias, nós temos as nossas histórias, né? Todo mundo tem. Mas aí quando você começa a ouvir umas histórias de superação, aí você fala, qual é a desculpa que eu vou dar, né? Porque assim, são histórias muito... Eu aprendo semanalmente, são 2 vezes, eu trabalho na quarta de manhã e no sábado de manhã. E eu aprendo sempre. Para mim é o trabalho queridinho realmente da casa, para mim. Sim, sem dúvida. Ensina muito pra gente, né? A gente vem para se doar. Exatamente. E no final, a gente é que aprende. Exatamente. No final a gente sai daqui com muito aprendizado. Bom, com todos esses anos de caminhada, de estudo e trabalho, vamos refletir um pouquinho agora nesse significado do CEA, né? O que o CEA representa hoje na sua vida? Eu não me vejo fora do CEA. Isso é uma coisa que é fato. Realmente não me vejo. Como eu falei ali na época da pandemia, eu comecei a sentir essa falta que eu jamais imaginei, né, que poderia sentir, porque essa casa aqui, ela me fez ver, primeiro, que a gente não caminha sozinho. E que na vida tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né, tudo tem a sua razão de ser. E que se doar é a coisa mais importante que tem. Às vezes a gente acha que é pouco que a gente faz, mas não é. Hoje eu vejo que não é. Por menor que a gente acha que está fazendo, quando a gente vê a resposta, né, que vem, ela é grandiosa. Então, assim, o CEA é muito importante na minha vida, é um divisor de águas. Eu sou outra pessoa, eu consigo enxergar as coisas de uma outra maneira, aceitar coisas que eu não entendia muito. O CEA é fundamental na minha vida. Em uma palavra. Em uma palavra... Casa. Eu acho que é isso. O CEA é a casa que eu escolhi. Se você pudesse dizer uma coisa, qualquer coisa, para a Nilma, que chegou aqui em 2016, o que você diria para ela? Reportando lá para a época que eu iniciei lá na doutrina e acabei desistindo, eu acho que eu diria obrigada por não ter desistido de novo. Acho que eu agradeceria por eu ter persistido. Porque era difícil também. Vir para cá toda semana era difícil para mim. Mas eu persisti. Que bom. Bom, para finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está chegando agora na casa, talvez ainda tímido, com dificuldades, né, como
como você mesma lá atrás passou, às vezes são dificuldades, são barreiras, né? Eu mesma fui chamada várias vezes e também não vim quando eu fui chamada, eu vim quando eu senti aquela necessidade, né? Que recado você deixa para essas pessoas que podem estar até ouvindo a gente agora, né? E pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, eu acho que o recado é realmente esse, porque vão aparecer diversos obstáculos que vão impedir a gente de vir. Vai aparecer alguém na hora que você está saindo para vir para cá. Sempre aparece alguma coisa que faz a gente desistir. Não desista. Persistam, assistam as palestras, é importante receber o passe, mas procurem estudar. Porque estudar realmente é fundamental. A gente não só aprende, o aprender é a compreensão que a gente tem da vida como um todo. Então, não desistam, insistam. A dificuldade vai aparecer, mas persistam que vai valer a pena. No final sempre vale. No final sempre vale a pena. Terminamos. Nilma, muito obrigada por compartilhar com a gente sua história, seus sentimentos, sua vivência tão rica aqui no CEA. É lindo ver como essa casa tem sido espaço de acolhimento, descoberta, transformação para tantas pessoas. E a sua trajetória é um testemunho vivo disso, viu? Eu agradeço. Que a sua caminhada continue sendo iluminada aqui, que você siga espalhando esse carinho, essa dedicação, essa força que tanto inspiram tantas pessoas e agora vai inspirar muito mais. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, a nossa gratidão por estar conosco. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores da série CEA Tem Tanto para Lhe Falar, aproveite para ver as outras histórias que já compartilhamos por aqui. Tem muito aprendizado e emoção em cada uma delas. Não se esqueça de seguir o CEA nas redes sociais e ficar de olho nos próximos episódios. Um abraço carinhoso e até a próxima.